Deus é mais, Deus é mais. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais que eu. Olá, galera do bem, mais uma vez aqui no programa Deus é Mais na Vale Verde TV. Semana passada nós falamos sobre a vida do profeta Elias, não necessariamente da vida dele, mas de alguns exemplos que Elias deixou. Então, só para concluir a mensagem sobre a vida do profeta Elias, o período em que Elias profetizou. Israel viveu 3 reinados, então Deus ele suscitou reis por 120 anos em Israel. O primeiro rei foi Saul. Aí sucedeu, quando saiu Saul, entrou Davi. Saul ficou 40 anos, Davi 40 anos, saiu Davi, entrou Salomão, que também reinou por mais 40 anos. Então 120 anos. Aí depois, com a morte do rei Salomão, houve uma grande cisão em Israel. Separou-se as tribos. 10 tribos criaram o Reino do Norte. Reino do Norte, que é Israel. E as outras 2 tribos criaram o Reino do Sul, que seria o Reino de Judá. Então o Reino de Israel ficou o povo de Deus, habitando, vivendo, e ali eles começaram a se prostituir para outros deuses. Então Deus começou a suscitar profetas, dentre eles, os mais famosos, desculpa falar assim, Elias e Eliseu. E nós falamos sobre Elias, das obras que ele fez, os milagres que ele fez, mas do exemplo de vida, de humildade que Elias deixou. E quando Elias estava se cansando, após acabar esse reinado desse povo, desses reis, vamos dizer assim, de Deus, que começou o reinado da prostituição com Acabe, Acasias, etc., Elias foi suscitado por Deus para profetizar para esse povo. E com o final do seu ministério, Deus falava com Elias. E Deus falou: agora você vai e prepara alguém para ficar no teu lugar. Mas vai em tal lugar, próximo ao Rio Jordão, lá tem um menino chamado Eliseu, e separa Eliseu. Eliseu será o seu aprendiz. E Elias foi então, vamos dizer assim, discipular Eliseu. Quando chegou, Eliseu era filho de um pai muito rico, proprietário muito rico. Então ele estava arando a terra. E Elias chegou próximo de Eliseu, ele arrancou a capa que ele usava, podemos dizer que era um manto essa capa, e colocou sobre Eliseu. Quando Elias fez isso, Eliseu percebeu que ele estava sendo separado, convocado para ser seguidor de Elias. Então agora nós vamos falar um pouco sobre Eliseu. Eliseu, ele foi um dos profetas que mais fez prodígio, milagres na Sagrada Escritura. Ele fez o dobro de milagre que fez Elias, e olha que Elias fez muito milagre, mas Eliseu fez muito mais. Mas, sem querer entrar nessa questão de milagre, de poder, vamos falar sobre o exemplo que deixou Eliseu. Eu gosto sempre de olhar o exemplo de vida que ele deixou. Depois a gente fala sobre alguns milagres. Mas o principal exemplo, a primeira coisa que ele fez quando seguiu Elias foi ser auxiliar de Elias. Ele aceitou ser auxiliar. Então, ele era aquele cara que jogava água nas mãos de Elias. Então, ele era auxiliar. Ele aceitou ser aprendiz de Elias. Então, ele ficava aprendendo.
Elias começou a discipular, a ensinar e ele aprendendo. Coisa linda, coisa linda. E o ministério de Eliseu começou nessa simplicidade, percebendo que ele era auxiliar, aprendiz. E o mais importante disso, cara, Eliseu, ele soube esperar. Ele esperou um momento, eu não falei isso na semana passada, mas Elias não conheceu a morte. Lá no finalzinho do seu ministério, ele olhou para Eliseu e falou: o que você quer? Eliseu olhou para Elias e falou: eu quero uma porção dobrada do seu espírito. Vou falar uma porção dobrada. O que significa uma porção dobrada? Às vezes a gente vai associar essa frase com os milagres que ele fazia, que eram muitos milagres, mas não é bem assim não. A porção dobrada significa o seguinte: naquela época, numa família, o primogênito, ele tinha um direito dobrado. Então ele tinha um direito a mais do que os outros, o primogênito. Então quando Eliseu falou para Elias: eu quero uma porção dobrada do teu espírito, ele estava querendo dizer: eu quero o seu primogênito espiritual teu. Eu quero ter um direito a mais sobre o teu espírito. Olha o que estava pedindo Eliseu. E Elias falou: eu não sei se isso eu posso dar para você. Na hora que Deus vier me buscar, na hora que eu estiver subindo, se você for digno da minha capa, então você terá uma porção dobrada. E nós vamos rapidamente para um comercial e já retornamos. Deus é mais. Deus é mais que eu. E aconteceu que uma carruagem de fogo vindo no céu, rodeando Elias. Eliseu, vendo isso, um rodamuinho se aproximou de Elias e começou a levar Elias para o céu. E quando Elias estava no alto, a capa dele foi lançada. Se foi Elias que lançou, se foi o anjo, se foi Deus, não importa, que a questão que importa é que a capa foi lançada, aquele manto foi lançado. E sabe para quem que foi lançado? Para Eliseu. Quando Eliseu pegou aquele manto, o manto de Elias, ele sabia que Deus estava passando para ele todo o ministério de Elias. Então Eliseu soube esperar. O que muita gente na igreja hoje não sabe. Você entra na igreja, de repente te colocam lá como porteiro na frente da igreja, mas você não quer ficar ali, você quer estar lá no púlpito, no lugar do pastor, você quer estar lá no púlpito, no lugar do padre, do obreiro, do pregador. A tua hora vai chegar. É só você esperar que a tua obra vai chegar, a tua hora vai chegar. Então Deus tem uma hora certa para você, assim como teve a hora certa para Eliseu. Essa é a grande mensagem da vida de Eliseu. E depois que ele pegou o manto, depois que ele pegou aquele manto, na frente dele tinha o Rio Jordão e atrás uma porção de profetas. Ele pegou o manto e bateu nas águas do Rio Jordão e as águas se apartaram. E diz a Sagrada Escritura que Eliseu passou de um lado para o outro do rio de pé enxuto. Os profetas, quando viram aquilo, disseram: está vendo? O espírito de Elias está com Eliseu. Por quê? Porque ele soube ser auxiliar, ele soube ser aprendiz e ele soube esperar. Guarde essas três coisas na sua vida pessoal, profissional, principalmente espiritual. Ele soube ser um auxiliar, um ajudante.
Deus estava capacitando ele para aquele trabalho aos poucos. Ele soube aprender, ser um bom aprendiz. E ele soube principalmente esperar. Coisa que muita gente não sabe é esperar. Eu, por exemplo, não sei muito não. Eu sou meio ansioso. Então não estou jogando pedra em ninguém, tá bom? Existe aqui uma diferença dos dois ministérios. Para você que questionou, qual a diferença do ministério de Elias e de Eliseu? Elias era aquele cara que Deus falava com ele, ele ia, pregava a palavra de Deus. Já Eliseu não, Eliseu já era um cara mais, que catequizava, né? Ele pegava as mensagens do próprio Elias e ia catequizando, ensinando. Então essa é a diferença dos dois ministérios. Eliseu quer dizer Deus é salvação. É uma palavra hebraica que quer dizer Deus é salvação. Eliseu é conhecido como profeta da cura. O profeta da cura. Uma das curas mais espetaculares, vamos dizer assim, que Deus proporcionou na vida de Eliseu foi a cura do general Naamã. Vamos chamar de general, vamos dizer assim, que ele era chefe de um batalhão. Naamã pegou uma lepra e a lepra foi consumindo o corpo, o rosto dele, até que uma serva olhou para ele e falou: olha, tem um homem aí que cura isso, um homem de Deus chamado Eliseu. E Naamã foi ter com Eliseu, falar com Eliseu. Chegando até Eliseu, Eliseu falou: olha, entra no rio Jordão e se lava 7 vezes. 7 vezes você vai se lavar e você vai sair limpo da água. Naamã olhou bem para a cara de Eliseu e falou: puxa vida, mas lá no palácio eu tenho água limpa. Eu tenho água limpa lá no palácio, está me mandando entrar no Rio Jordão, água suja, me lavar 7 vezes. E ele então, não acreditando em Eliseu, estava voltando para o reino, para o castelo, para o palácio, sei lá. De repente, um guarda chegou para ele e falou para ele: Naamã, pensa no que você está fazendo. A coisa mais simples do mundo foi o que Eliseu falou para você. Seja simples. Olha, simples. Entra no Rio Jordão ali, ó. 7 vezes, vai lá e se banha. Agora você quer ir lá no palácio se lavar 7 vezes. Olha a distância que nós estamos, o rio está ali, ó. E Naamã entrou então no Rio Jordão, se lavou 7 vezes e depois saiu limpo, curado da lepra. Então, uma mensagem que fica nessa cura de Naamã é que Deus é simples. Existe uma simplicidade nas palavras, nas coisas de Deus. Não complique, seja simples. Deus, ele é simples e é objetivo. O rei Joás estava preocupado demais porque Eliseu já estava doente, perto da morte. Ele foi visitar Eliseu e preocupado com o exército sírio que estava para invadir Israel. Eliseu falou: pega um arco e pega flechas. E deu na mão do rei Joás o arco e várias flechas. E falou: agora abre aquela janela, aponta a flecha e atira. O rei pegou 3 flechas e lançou. E Eliseu ficou triste. Ele falou: por que você jogou só 3 flechas? As flechas que Deus te deu agora na tua mão eram as flechas do livramento, da vitória. E você jogou só 3. Sobraram mais flechas. Porque você jogou só 3 flechas, você vai ter 3 vitórias. Na 4ª, você será derrotado pelos sírios. E assim aconteceu. Então Deus, ele é objetivo. Se Deus encher você de graça, assuma, não fica comendo migalha. Não fica comendo migalha. Se Deus te encher de graça, aceita essas graças. Aceita. E assim é o ministério de Elias e de Eliseu. Eles foram sofrendo mudanças e sempre sofrendo mudanças. Assim é a minha vida, a sua vida, nós estamos constantemente em mudança.
De repente, hoje você vai fazer uma pregação na sua igreja, vai dar uma palestra no seu trabalho, você vai tremer a perna, ou as pernas vão tremer, amanhã não vão tremer mais, porque você vai aperfeiçoando, você vai amadurecendo, você vai ganhando maturidade. Eu vou falar uma coisa para você. Você tem 206 ossos no corpo. Eu tenho, você tem 206 ossos no corpo. Só que você nasceu com 270 ossos. Toda criança nasce com 270 ossos. E quando adulto tem 206. Por quê? Porque ao longo do crescimento, isso não é mutação, gente. Isso é transformação física que nós vamos vivendo, e a nossa vida profissional, espiritual, psíquica é assim também. Nós estamos sempre sofrendo dores, tá? Sofrendo dores. Porque a criança, ela sente muita dor nos ossos conforme vai crescendo, e isso é fato. Toda criança, por causa desses 270 ossos, eles vão se fundindo até chegar nesses 206 que nós somos, ou temos, e passa por muita dor. Então, até aqui, você passou por muita dor, mas foram transformações que foram moldando a tua vida, o que você é, o teu intelecto, o teu lado profissional, pessoal. Aceita essas mudanças. Muitas virão com dor, sim, mas serão para o seu bem. Então fica aqui a mensagem de Elias e Eliseu. O primeiro é a humildade. Elias, ele é muito humilde. Deus fez com que ele fosse muito humilde. E Eliseu, muito simples, cara. Ele aceitava ser o auxiliar, o aprendiz. Ele aceitava a dor da espera. Ele foi simples. Quando morreu, os ossos dele ressuscitava a gente, cara. Quando um morto caía, relava no osso dele, um morto voltava à vida. Imagina a unção que tinha Eliseu. E é assim que Deus quer fazer para você, se você for humilde e simples, fazer do seu ministério, seja onde for, onde você estiver, seja bonito desse jeito. Então, para você que pediu para que falássemos sobre Elias e Eliseu, fica essa mensagem para você. Até semana que vem, Deus nos abençoe. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais que